Glória a Deus. Olha a alegria do pessoal te recebendo. Mais gente vai dividir a escala. Glória a Deus. Vai abrir a igreja. Vai lavar o banheiro. Muito bom, né? Cantares 8, 5 ao 7 diz assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, que veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa, pelo amor, certamente o desprezariam. Vamos sentar? Versículo 5. Houve uma época em que é nítido que este texto de Cantares, ele fala de um homem e de uma mulher. Isso é claro, mas é claro também que há um apontamento direto entre Cristo e a sua igreja. Por mais que existam conotações físicas e até de comunhão, de corpo, de relacionamento, que se fale de parte do corpo, de beijos, mas Cantares demonstra o amor de Cristo pela igreja. E aqui em Cantares, o apontamento, ele vai dizer: olha, quem é essa que sobe do deserto? Quem é essa? Quem é essa mulher, sabe, que sobe do deserto? Salomão estava escrevendo isso para uma mulher, mas essa mulher também se refere à nação santa que Deus separou para si. A nação, a igreja, a Israel de Deus, aquele povo. Isaías, ele vai falar para esse povo mais lá na frente, quando eles estavam cativos também na Babilônia. Esse povo saiu da escravidão e passou 40 anos no deserto. Quem é essa? Salomão está questionando e perguntando: quem é essa que sobe do deserto? Quem é essa que vem caminhando pelo deserto? A gente tem falado aqui que por mais que muitas pessoas cantem canções que dizem: olha, deserto é lugar de passagem, deserto não é o nosso lugar. Engano. O deserto é o nosso lugar. Fernanda esteve aqui pregando há um tempo atrás, ela falou assim: o que às vezes acontece é que Deus nos dá alguns oásis na vida e a gente se refresca. Mas se o Egito simbolizava o nosso tempo de escravidão e de pecado, e a terra prometida simboliza Jerusalém celestial, o que é no meio? Ao deserto. Se nós desejamos um dia estar no céu e nós viemos de uma situação de pecado, de escravidão, o que é no meio? Ao deserto. Essa que sobe no deserto é essa que, mesmo em dificuldades, como Cristo falou: olha, no mundo vocês vão ter aflição. Vai ser bonança. Existem momentos de bonança, são os oásis. Mas a nossa vida, irmão, é deserto. A gente tem dificuldade, a gente tem luta, tem desafio, nós temos perdas. Falei isso com o Ney hoje. Cada sofrimento tem o seu valor. Nesses 5 anos, nós perdemos 2 membros aqui da nossa igreja. Nossa irmã Rosane, mãe da Liz, a Rosa, por Covid. E a gente não blinda a igreja porque a gente não quer falar de um evangelho que seja só de vitória, porque esconder isso é negar o valor que essas pessoas têm na nossa vida. Já estão com Cristo, na igreja triunfante que meu pai falou aqui. Essa que sobe do deserto, ela é uma igreja que é capaz de encontrar graça no deserto. Encontrar a favor de Deus no deserto. Ela consegue ouvir do Senhor mesmo com muita dificuldade: a minha graça te basta. Essa que sobe no deserto é uma nação, é uma Israel de Deus, que consegue, mesmo em meio a dificuldades, ouvir o convite do Senhor. Quando o Senhor disse a Moisés e Arão, lá em Êxodo 5, versículo 1, que ele se dirigisse a Faraó e dissesse assim: olha, deixa o meu povo ir, porque eu quero celebrar uma festa com eles
no deserto. Essa que sobe do deserto é uma igreja que, mesmo em meio a tantas lutas, consegue, na presença de Deus, celebrar uma festa. Não é lugar de recurso, não há água, só há calor, não há mantimentos, mas essa que vem em direção ao Senhor consegue celebrar e se alegrar no deserto da vida. Ela passa pelo deserto, ela passa, mas é no deserto que ela vê o mar se abrir. É no deserto que ela vê a coluna de fogo com eles à noite. É no deserto que essa igreja vê a coluna no momento em que o sol castiga. É no deserto em que essa igreja vê o Senhor alimentando ela com pão, com carne. É no deserto, quando sofremos de sede, que Deus faz a rocha jorrar. É no deserto que Deus faz com que nós tenhamos, às vezes, momento de humilhação para provar o nosso coração, para ficar nítido não a Ele, mas a nós mesmos, qual é a real condição do nosso coração diante dEle. É no deserto que o Senhor separa aqueles que realmente o amam e querem servi-lo daqueles que sentem saudades das cebolas do Egito. É só o deserto, irmão, pode mostrar isso e deixar isso evidente aos nossos olhos. Isaías 40, de 1 a 5, diz: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará em toda a carne, juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Essa que vem encostada no seu amado, como diz aqui em Cantares, é a igreja que entende que Jesus a ama, que serve Jesus porque Jesus a ama. É uma igreja que se comporta de maneira digna, mesmo em momentos em que o sol castiga a nossa vida na caminhada. Quem trabalha debaixo do sol sabe muito bem do que a gente está falando. Mas o sol das dificuldades, das lutas, e ainda assim consegue olhar para o céu e dizer: Senhor, eu sou apaixonado por Ti. Jesus, o meu coração é Teu. São muitas lutas, são muitas dificuldades, muitas perdas também, mas o meu coração é Teu, Jesus. Cânticos 1, de 6 a 7, essa mulher, ela reflete isso. Ela vai dizer assim: olha, não olhes pelo fato de eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim e puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, eu não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? Ele vai dizer assim: olha, não leve em consideração o fato da minha pele já estar castigada do sol. Eu sou queimada assim, mas é porque a vida tem sido muito difícil. Mas eu vou falar algo para você: a minha alma te ama. Às vezes nós entramos aqui e a gente acha que o que a gente tem para oferecer a Jesus Cristo é o nosso vigor, é a nossa força, é o nosso intelecto. E às vezes, e na maioria das vezes, 100% das vezes, quando nós chegamos a Jesus Cristo, nós chegamos quebrados, chegamos um caco. E a gente olha para a nossa vida e fala assim: pô, mas Jesus Cristo vai querer alguém como eu, tão sofrido, com tantos traumas, tão quebrado? E a Bíblia vai dizer que o Senhor não pisa a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Quem é essa que sobe encostada? É o que os Cantares está questionando. Quem é essa que vem do deserto e, além de vir do deserto, ela vem encostada em seu amado? Essa é a igreja que encosta no peito de Jesus. É a igreja que tem interesse de ouvir
a voz de Jesus Cristo, sentir o poder da sua voz. Às vezes, quando eu estou deitado, é óbvio que a gente não fica assim a noite toda. Em meia hora eu empurro a Ives para lá. Mas eu falo assim, amor, deita aqui no meu peito. Bonito. Meia hora eu já estou empurrando ela para lá. Mas quando a gente conversa ali, eu tenho certeza que há uma coisa física. Porque é o ouvido dela que está aqui na minha caixa torácica. Ela não ouve apenas o som da minha voz. Ela consegue ouvir o som da batida do meu coração dentro do meu peito. Essa que vem encostada no seu amado é uma igreja que se interessa em saber pelo que bate o coração de Jesus Cristo. É uma igreja que se importa com aquilo que Jesus Cristo se importa. É uma igreja que quer sentir no seu corpo e no seu ouvido o pulsar do amor de Jesus Cristo. Essa é a igreja que quer ouvir as revelações de Jesus Cristo. E é essa igreja que ficará fiel até o fim. João 21, do 17 ao 22. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito a terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo. E andavas por onde querias, mas quando já fores, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará por onde tu não queiras. E disse, significando com que a morte lhe havia de glorificar a Deus. E disse isso, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia encostara também sobre o seu peito, e dissera para o Senhor, quem há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Sabe? E é interessante olhar essa manifestação, essa expressão de amor de João, dele ter essa ousadia de encostar no peito de Jesus Cristo e falar ali no peito de Jesus Cristo, querendo ouvir a voz de Jesus Cristo, interessado em que Cristo tinha a falar para ele. E ele é o discípulo que vai mais longe, é o que mais vive, é aquele que recebe a revelação dos últimos dias na ilha de Patmos. Versículo 6, ele vai dizer, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas de fogo com veementes labaredas. Isaías 62, 3 a 5 diz, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra te dominará jamais. Não mais chamar-te-ão. O meu prazer está nela, e a tua terra, acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como noivo se alegra a noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Essa que chegou do deserto, essa que chegou cansada, é ela que diz para o Senhor, olha, põe-me como selo sobre o teu coração. Essa igreja tem um Deus para amar. Essa igreja é amada pelo Senhor. Essa igreja é a joia no braço do rei. Ele diz, Senhor, põe-me como selo no teu coração e como selo sobre o teu braço. Essa igreja tem um dono, querido. Essa igreja, ela é protegida. Essa igreja não está disponível para os ataques de Satanás de forma veemente, porque Isaías vai dizer, ninguém mais te chamará desamparada. Cristo está conosco todos os dias da nossa vida. Ninguém mais tem autoridade para assolar a sua igreja de Jesus Cristo. Na casa de Deus tem espaço para essa noiva. E nessa casa não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Essa igreja, ela é virgem
porque ela guardou-se santa e intocada para o seu amado. É isso que o texto está dizendo aqui. Porque o amor é forte como a morte. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É por isso que essa igreja, essa noiva, é apaixonada por Jesus Cristo, porque foi-nos dado um amor forte como a morte. João 10:15, Jesus vai dizer: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O que é o amor dessa noiva por este noivo? É uma resposta. Nós não amamos o Senhor de forma deliberada, nós respondemos a este amor, a esse amor que nos atraiu. Não foi com demonstração de poder, não foi com sinais e prodígios, não foi isso, não foram esses os convites para uma noiva, não foi, porque poder, manifestações, sinais, bens, não atraem uma noiva apaixonada, atrai uma noiva que é mercenária, que casa com alguém por conta dos seus bens. Jesus Cristo não precisava ter vindo à terra, ele poderia não ter vindo, ele poderia ter manifestado os dons, ele poderia ter mostrado os seus reinos, como Satanás fez com ele ali no deserto. Mas Oséias 11:4 vai dizer que ele agiu como um homem, ele nos atraiu com cordas humanas e os seus laços foram laços de amor. Essa é a resposta que tem na boca de uma igreja que é questionada, diz assim: poxa, mas você abre mão dos prazeres do mundo, você abre mão de tudo que o mundo tem para te oferecer por causa de igreja? Não, não é por causa de igreja, é por causa de um amor que ninguém na face da terra pode nos oferecer. É por causa de um Deus que se fez homem e nos atraiu a Ele com cordas e laços de amor. É por isso que a gente vai entender quando o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:34-39: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O texto vai dizer que o amor dela é forte como a morte e duro como a sepultura. Essa dureza fala de um zelo extremo, sabe? É de um zelo que Cristo tem por nós, é um ciúme. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele sente ciúme, porque nós somos propriedade dele. Se nós somos a glória da criação, compreenda, quando Deus vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém, ele não nos divide. Ou somos dele, ou não somos. Ou servimos a Deus, ou não servimos. Não dá para dividir o altar do nosso coração. O seu zelo, o seu ciúme, ele é duro como a sepultura. É como uma sepultura que não libera ninguém que está lá dentro. Essa é a sepultura. Qual força humana é capaz de fazer levantar alguém de uma sepultura? Esse zelo de Cristo, às vezes, é mal compreendido e muitas pessoas nem entendem. Por exemplo, quando ele vai dizer em Lucas 14:26, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí você vai dizer assim: meu Deus, Cristo espera que eu odeie meu pai? Esse odiar é odiar práticas pecaminosas, é rejeitar. E inclusive, talvez em algum momento,
ter que escolher e ter que largar e ter que abandonar por amor a Jesus Cristo. 1 Coríntios 16, 22 diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Veja, às vezes as pessoas falam assim: não. Veja como Deus trata aquele que não ama o seu filho, é maldito. Lucas 9, 60. Outro texto que muitas pessoas também não compreendem, daquele jovem que queria segui-lo, e diz assim: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. E Jesus Cristo vai dizer assim: deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O zelo do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja é inflexível. Ele não negocia, ou somos dele ou não somos. Muitos dos nossos irmãos têm sucumbido a este mundo porque têm experimentado prazeres deste mundo, prazeres carnais, e talvez querem achar uma possibilidade de ser do Senhor e ainda assim viver as benesses deste mundo. Deixa eu falar para você, se esse é teu intento, é porque você ainda não se relaciona com o Senhor, porque aquele que ama ao Senhor não o troca, não negocia, não o nega. Lembre da resposta de José na mulher de Potifar: pecaria eu contra o Senhor? Temos um caso de amor por esse Deus. João 10, 28 vai dizer: e eu lhes dou a vida eterna, e para sempre não perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Sabe quando você olha para a criança e fala assim: é meu, e ela pega aquele e fala: é meu. É isso que Cristo, é assim que Cristo trata com a sua igreja, com você, meu irmão, comigo. Ninguém nos arranca da mão de Cristo. Ninguém nos arranca da mão de Cristo. O seu amor é duro como a sepultura. No versículo ele vai continuar, ele vai dizer assim: olha, as suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. O amor de Cristo por nós, ele realmente queima. E esse fogo, ele aponta para as duas direções, porque é o mesmo fogo que condena, também é o fogo que nos limpa e que nos purifica. A alguns esse fogo vai condenar, àqueles que amam Jesus Cristo, este fogo os limpará e fará com que o coração deles arda em busca da santidade do Senhor. Cristo tinha esse fogo dentro do seu coração. Quando alguns homens tentam convencê-lo de pecar, Jesus Cristo diz assim: olha, ninguém me convence do pecado. Ninguém, não há quem me convença, que me faça pecar. Porque o desejo do coração de Cristo era em obedecer ao seu Pai. Salmo 69, versículo 9. Há um texto profético sobre Jesus Cristo. Porque o zelo da tua casa me devorou, e os insultos do que te insultam caíram sobre mim. Eu vejo, às vezes, a igreja sendo insultada nas televisões, nos canais de comunicação, em programas tipo Porta dos Fundos. E eu vejo, às vezes, crentes que falam assim: não é para se ofender, aquilo é apenas uma crítica, aquilo é apenas, sei lá, dramaturgia, encenação. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o zelo pela casa de Deus devorava Jesus Cristo. Davi vai dizer isso: o zelo pela tua casa me consome, me devora, e os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Alguém que é apaixonado, meu irmão, eu falo isso para os meus filhos. Eu falo: se eu ver você afrontando a tua mãe, você vai ter problema comigo. A gente se comporta assim pela nossa esposa, pelos nossos filhos. O nosso coração queima de indignação quando a nossa casa é insultada. E é isso que Davi está dizendo aqui, fazendo referência a Jesus Cristo: os insultos dos que te insultam
caem sobre mim. Jesus veio, querido, com o seu poder para acelerar tudo aquilo que era semelhante a ele e trazer a ele. Mas também com o seu poder, ele fez com que muitas coisas fossem destruídas, de coisas que eram opostas a ele. Por que Cristo foi perseguido? Por que Cristo criou tanto alvoroço? Porque Cristo trouxe um fogo sobre a terra. O coração dele queimava. Lucas 12, 49 e 53. Talvez muitos dos que estão aqui não conheçam esse Jesus Cristo, porque as mídias apresentam Jesus Cristo como se fosse um velho fofo. Se pintar Jesus é o próprio Papai Smurf. Jesus Cristo, ele só pregou amor. Vocês condenam, vocês julgam. Nem Jesus Cristo julgou, não? Não. Lucas 12, 49 e 53. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero ainda, se esse fogo já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo. Mas antes eu vim trazer dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora. Isso aqui geralmente não, está amarrado, né? E a nora contra a sua sogra. Esse é o fogo que Jesus Cristo trouxe sobre a sua terra. Eu amo meus filhos. Amo. Nicolas, João e o Bruno. Mas no dia em que meus filhos resolverem escolher entre mim e Deus, e na mente deles não casar a possibilidade dos dois estarem juntos, e eles resolverem se afastar pelo fato de nós seguirmos a fé em Jesus Cristo, com toda a tristeza no meu coração, eles seguirão o seu caminho para a perdição e para o inferno, porque foi a escolha deles. Eu não largo e não nego Jesus Cristo por causa de filho. Se um dia minha esposa resolver me abandonar, ela seguirá o seu caminho. E o contrário também é verdadeiro. Nenhum amor pode ser maior do que o amor que nós sentimos para Jesus Cristo. Cristo veio incendiar a terra. Cristo veio incendiar as relações. Cristo veio para ser uma pedra de tropeço em muitos. Sandro, eu não conhecia esse evangelho. Talvez é porque você nem conheça o evangelho. Porque o zelo de Cristo é duro e firme como a sepultura. E foi este fogo que ele trouxe para a sua igreja. São essas labaredas que ele colocou sobre a nossa cabeça lá em Pentecostes. Quando os discípulos foram revestidos de poder. O que eles viram sobre eles viram labaredas de fogo, meu irmão. Sobre a cabeça dos apóstolos havia línguas de fogo. É Deus queimando a sua igreja, purificando a sua igreja, mas também fazendo o coração da igreja queimar e arder por ele. 1 Pedro 1:7 diz que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, para que ache nele louvor, honra e glória. No versículo 7, ele vai dizer: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa por amor, certamente o desprezariam. O que Deus quer de nós? Quer a minha força? Quer o meu vigor? Quer o meu talento? Quer o meu dom? Não, isso aí a gente opera. Mas o que ele pediu de nós? Filho, dá-me teu coração. O que Deus te pede hoje é o teu coração. Só isso, pastor? Não, isso é tudo. Porque o amor é o que rege a nossa vida. E quando ele pede o centro das nossas decisões, ele pede a nossa vida por inteiro. Porque foi assim que ele veio até nós. Jeremias 31, versículo 3. Porquanto com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí.
João 31 ao 34, eu encerro aqui a minha palavra. Quero chamar o ministério de louvor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais a cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Preste atenção, Nicolas, João, Laurinha, Ravi, você está me entendendo? Não sei se está aí. Desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho, seja homem, seja mulher, toda a igreja deve ter o seu coração queimando por Jesus Cristo. O nosso coração deve se consumir em sua presença. Quem é essa que vem do deserto? Quem é essa que vem encostado no peito do seu amado? É aquela noiva, é aquela igreja que vira para Jesus Cristo e diz assim, Jesus, põe-me como selo no teu braço, põe-me como selo no teu coração. Eu quero ser a joia do teu coração, eu quero ser uma joia do teu reino, eu quero ser a tua amada, eu quero te amar com tudo que há em mim. Eu quero usufruir desse amor que é mais forte que a morte, que é mais duro do que a própria sepultura. Jesus Cristo, sou eu que subo do deserto, castigado por uma vida de pecado, mas nessa noite eu oro a Jesus Cristo, que Jesus Cristo olhe para nós nessa noite, ainda com defeitos, ainda com rugas da caminhada, com traumas, com feridas, e que nós possamos confiar nesse amor e dizer assim, Jesus Cristo, eu quero ser um selo no teu coração, eu quero ser esse selo no teu braço, eu quero te amar, eu quero usufruir desse amor. Que esse seja o pilar da nossa fé. Quando o texto vai dizer que ainda que nós dessemos muitos dons por este amor, certamente isso seria desprezado. Muitas pessoas estão entrando pelas igrejas querendo comprar e barganhar o amor de Deus, o favor de Deus. Deus está desprezando tudo isso. A única coisa que Ele quer de você nessa noite é o seu coração. Talvez você esteja aqui, sabe, frio, desgastado, com a sua comunhão com Deus abalada. Entrega a Ele. Mas eu vou entregar isso. Faça essa oração para o Senhor. Senhor, não atente pelo fato de eu estar muito queimado, pelo fato de eu estar desgastado, pelo fato do jeito que não era assim que eu gostaria de me apresentar ao Senhor. Mas põe-me como selo no teu braço e como selo no teu coração. Vamos ficar de pé? Aleluia.